A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Terça-feira e estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se. E como eu disse, hoje começamos uma série que é a série A Sabedoria de Deus Anula a Sabedoria Humana. Cala os sábios, teólogos e tudo mais. Mas antes de começar este vídeo, eu quero agradecer a você que está aí vendo o vídeo, você que já é inscrito no canal, e eu quero pedir a você que transmita este vídeo para aqueles que você acredita que tenham que ouvir alguma coisa referente à verdade. Aqueles ainda que estão com o véu, né, como eu preguei aquele dia, né, que ainda no coração deles há um véu igual ao véu de Moisés, que queria esconder aquilo que já estava decaído, e venda nos olhos, ou como seja dito. E quero agradecer porque eu tenho certeza absoluta que quando você compartilhar, muitas pessoas vão poder ver a graça verdadeiramente, a luz que dissipa toda a treva, que é Ele, Jesus. Amém? Então vamos lá, gente. Primeiro quero falar para você, ó, esse final de semana eu gravei 2 vídeos. Eu gravei um no sábado, que é o vídeo normal do canal, e no domingo o Espírito Santo me induziu a falar sobre um tema que me deixa assim, né, muito às vezes perplexo com essa questão de cargos humanos, né, doutrina humana. Enfim. Mas vamos lá, essa série começa hoje. Hoje é o primeiro vídeo do canal, me desculpa. Primeiro vídeo do canal. E eu quero que você anote aí o texto que a gente vai ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios. No capítulo 1, eu vou ler o versículo 17 e a primeira parte do... Não, a primeira parte não, eu vou ler o versículo 18 inteiro. Amém? Então marca aí. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 e 18. Amém? Então vamos lá. Se você já anotou, eu vou começar aqui. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Até aqui, depois eu vou ler o 18. Muito importante dizer aqui que Paulo batizou 2 pessoas. Ele durante todo esse percurso apostólico dele, ele batizou, né? E eu creio que quando ele fala aqui que ele não veio para batizar, mas para pregar o evangelho, é aquilo que todos nós deveríamos fazer. Porque se você sabe, eu acho que eu até fiz um vídeo sobre isso, o significado da palavra evangélico é aquele que prega o evangelho de verdade, né? Por isso que eu falo que quando Jesus me confirmou minha vinda para o Brasil, em 2019, e eu pedi uma palavra, o Espírito Santo me dá uma palavra que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, que fala para que nós possamos buscar homens, que nós possamos nos revestir e possamos buscar homens e mulheres fiéis para que seja pregado o evangelho da verdade e que não deixemos que o evangelho seja distorcido. E eu tomei posse dessa palavra, porque eu já vivi uma vida de graça com Jesus. Jesus, a luz que dissipou toda a treva e que eu não enxergava muitas coisas, inclusive a verdade do evangelho dele. Amém? Então eu espero que você também possa. E aqui quando Paulo fala isso, né, que ele não veio para batizar, para pregar o evangelho, mas o mais importante é que ele fala aqui, ó, não com sabedoria de palavra. Eu gosto muito de falar sempre o seguinte: teologia. Teologia é um estudo que, diferente, eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Vai lá procurar. A palavra no original grego, de theos, né, teologia, é estudo dos deuses. Só que o diabo e os homens encobriram a verdade dessa palavra e usam que o termo teologia é estudo de Deus. E quando eles falam estudo de Deus, eles querem dizer que é estudo de Deus Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E não é. E a teologia é um curso, como qualquer curso, administração, economia, engenharia. E o curso de teologia qualquer um pode fazer. Seja o cristão evangélico, seja o católico, seja até o ateu, para ter entendimento, para rebater a palavra de Deus, até o satanista, enfim, todos são passíveis de estudar teologia. Agora, no meio cristão evangélico, o teólogo é alguém que até mata as pessoas por causa da sua arrogância, né? Porque eu digo que a sabedoria humana, a sabedoria do homem, né, os sábios, eles usam a sabedoria deles para se colocar numa posição de
maioridade perante as pessoas. Olha, eu sei de tudo e você não sabe nada. Eu fiz 5 anos, 4 anos de teologia, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. A palavra, ela quebra tudo isso em vários textos. Por isso o Espírito Santo me guiou para trazer essa série, que é a sabedoria de Deus cala, anula toda a sabedoria humana. E Paulo deixa bem claro isso, não com sabedoria da palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O que é esse não se anule a cruz de Cristo que Paulo fala aqui? É porque se muitas vezes você começa a ouvir ou ler muito a palavra, acontece exatamente o que acontece com esses homens que eu estou falando. Eu sei mais, eu tenho poder por saber usar a palavra, eu tenho poder. Aí anula a verdade do Evangelho de Cristo, da cruz de Cristo, porque a mensagem da cruz é inspiração para viver pelo amor de Jesus Cristo, Deus o Pai, que nos foi dado. E não por imposição, de que porque eu tenho um cargo, porque eu sou apóstolo. O vídeo de domingo falou sobre o apóstolo. O que vocês têm que entender é que tudo que está escrito na Bíblia, o que se aplica nos dias de hoje? Apenas aquilo que verdadeiramente é amor de Deus por nós, pela palavra, para que nós possamos lembrar dia após dia. E os apóstolos foram a mesma coisa. Aí toma-se posse da palavra, que fala assim, uns foram dados para apóstolos, outros para bispos, outros para pastores. E aí toma-se assim esse negócio do cargo com uma coisa mais importante até do que a mensagem da cruz. E aí Paulo fala o quê? Olha, mas não é pela sabedoria da palavra não, para que não se anule a palavra, a mensagem da cruz. A cruz de Cristo, para que não se anule a cruz de Cristo. Porque hoje quando nós vemos, todos esses milênios, esse tempo todo, desde que Jesus morreu e ressuscitou, o homem ele foi distorcendo, aí foram criando doutrinas humanas, ministérios e seitas, porque na verdade eu acredito que tudo que nós temos visto aí são a criação de seitas. De seitas. Por quê? Uns querem adorar Israel, uns querem adorar o Muro das Lamentações. Uns pregam da Arca da Aliança, sendo que na palavra lá fala assim, a Arca da Aliança, o Deus de lá, fala assim, este é o símbolo de uma nova aliança com o povo judeu. Então a distorção da palavra, ela nos mata, ela anula a mensagem da cruz. E o que nós não podemos deixar acontecer é que seja anulada a mensagem de amor que Cristo nos deu. Porque todo o sofrimento que Jesus Cristo passou naqueles instantes até o momento da crucificação e também as dores na crucificação até o momento que ele disse está consumado. Só Jesus. Então como podemos anular a mensagem de uma cruz que até hoje é viva e sempre vai continuar viva em nós? Aí você vai nos ministérios, aí os caras estão pregando lá antiga aliança falando assim, em nome de Jesus. Espera aí. Gente, Deus, o Pai, ele deixa bem claro que ele sempre existiu. Ele ficava ali. Lá na Antiga Aliança, o judeu, os povos daquela região, os povos daquela época, adoraram todos os deuses possíveis e imagináveis. Tanto que você vê na novela Gênesis da Record, eu até estava falando com a minha esposa que eu quero ver os crentes falando alguma coisa que ali está pregando a verdade, porque eles adoravam a Deus. Porque lá na novela mesmo eles falam assim, ó, é Naná, é Nini, é Nonó, tudo quanto é Deus. Cada povo tinha um Deus. E não adianta falar que Terá, o pai de Abraão, adorava um único Deus, que era Deus o Pai. Não era. Porque Jesus ele fala o quê? O verdadeiro Deus só foi conhecido e revelado através de mim. Ninguém antes nunca viu ou ouviu a Deus. Deus Pai. Porque quando Moisés subia lá no monte, qual Deus ele se esconde em treva, nuvem de treva? Moisés colocava um véu, como eu disse no último vídeo também, falando a palavra, né, o véu, ele encobre as coisas que estavam por findar. O povo de Israel, o povo judeu, até hoje no coração deles é colocado o véu quando se prega a antiga aliança. Está aqui. Está aqui. Está na palavra. Então nós não podemos compactuar com mensagens que fogem da mensagem da cruz. Por exemplo,
Quando é pregado nos púlpitos assim, olha, você está no pecado porque você não está dizimando, você não está ofertando, você está fazendo pouco, você não está devolvendo para Deus aquilo que é de Deus. Gente, isso sim é a maior heresia. Vários pastores me afrontam que eu estou na heresia, mas não conseguem ter um diálogo comigo até o final, porque não conseguem falar a verdade. E os púlpitos hoje, eu tenho o hábito de dizer, eu já falei aqui em vídeos, eu comento com minha esposa, que se alguém vai para a igreja para não se suicidar, dependendo do culto que ela pegou, quem pregou, ela sai com a certeza que ela tem que se suicidar. Porque não existe amor. Às vezes, pessoas não têm uma intimidade com Jesus Cristo, com Deus, porque vem toda essa pataquada que é feita hoje nos ministérios cristãos evangélicos. Na verdade, vamos falar assim, a religião. Nós vemos a Igreja Católica afundando em vários escândalos de pedofilia, de homossexualismo. Nós vemos os cristãos também. Ontem surgiu um caso aqui do pastor que matou o irmão que era inquilino dele porque ele não pagou aluguel. Nós vemos lá o caso da Flor de Lis, que matou o próprio marido. Aí nós vamos lá na seita da Testemunha de Jeová, que eu preguei isso também, fiz um vídeo. Jeová é um Deus que foi eleito pelos judeus, Yahvé. Não tem nada a ver com Deus o Pai. O Testemunho de Jeová, ele não faz doação, nada assim, porque Jeová é um Deus que não permite que aqueles que são dele doem sangue ou compartilhem nada do seu corpo, porque é tudo dele. Então, quer dizer, sabe assim, a religião... Desculpa, quase caiu aqui. Ela acaba com o ser humano. Foi até engraçado, né? Quase caiu aqui que eu tô sem o tripé, tá encostado. Mas dá para seguir. Então, o que acontece? Nós não podemos deixar a religião tomar conta. Nós não podemos ser religiosos. Nós temos que amar a Deus. Que Jesus falou, eu deixo para vocês dois mandamentos. Porque, como eu preguei também anteriormente, está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que não mais os mandamentos estão escritos com tinta em tábuas de pedra, mas sim em tábuas de carne que são o nosso coração. Anulou-se os 10 mandamentos. Pelo amor de Deus, gente, está escrito na Bíblia. Está no testamento de Jesus Cristo. 2 mandamentos eu vos deixo. Ame o seu Deus de todo o seu coração e ame ao próximo como eu vos amei. Só isso. E amar ao próximo como eu vos amei tem ficado para trás. Eu estava falando agora há pouco o seguinte. Quando se conhece Jesus Cristo, o próprio Jesus deu exemplos lá que eu tenho vergonha às vezes de falar assim, Jesus, eu peço perdão para Jesus. Porque Jesus fala, tomou um tapa do lado direito, dá ao lado esquerdo e fica quieto. Deixa bater. Ou então quando ele fala, olha, ame o seu inimigo, ore por ele, peça por ele. E nós, seres humanos, anulamos a mensagem da cruz a partir do momento que nos iramos, que deixamos as coisas extrapolarem para uma carne. Porque como somos carne, então nós somos fracos, sim. Espiritualmente nós não conseguimos manter um padrão. É difícil. Eu, em quantos vídeos eu assumo aqui as minhas falhas, os meus... Porque, gente, é assim, Jesus, ele nos santificou, mas o santificar não significa que somos santos. Entenda isso em primeiro lugar. Não somos santos. Somos, carne. Uma carne fraca. Porque forte é o espírito. Forte é o espírito. E temos que ouvir a voz do espírito. Como diz lá na palavra também, quem é a voz que fala do Espírito? Jesus Cristo. Então Paulo, continuando, ele fala que não se anule a cruz de Cristo. E nós temos visto hoje que todo mundo, quando prega, anula a mensagem da cruz. Anula-se a mensagem da cruz. Descaradamente. Eu tenho um cunhado do meu irmão, não vou citar nome nem mesmo do ministério, porque eu também não sei, aonde as pessoas que não dizimam, o pastor presidente, coloca o nome num painel na entrada da igreja
para os outros membros poderem saber quem é que não está dizimando. Aí eu pergunto, aonde no evangelho aqui fala que, olha, se você não dizimar e ofertar, eu vou colocar seu nome lá no livro, viu? Pelo amor de Jesus Cristo, gente. É generosidade. Porque anula-se a mensagem da cruz quando se prega assim, olha, aquele que muito semeia, muito colherá, e o que pouco semeia, pouco colherá. Só que aí quando você lê o de baixo, o versículo de baixo, eles não leem para complementar. O versículo de baixo fala o quê? Que dá de acordo com o que o seu coração propor, porque Deus ele conhece as suas necessidades. Olha só, gente. Seria arrogância da minha parte anular a mensagem da cruz para querer por benefício próprio. Outro dia, eu e minha esposa estávamos no lugar e eu lembrei, eu e minha esposa estavam falando assim que a gente acha até engraçado que a gente vê pastor chegando em carrão, tudo, né? E eu tenho um Fiat Uno, 97. Não estou falando isso para fazer autopropaganda minha não, mas eu vivo com Jesus. Eu vivo para Jesus. Eu e minha esposa vivemos uma vida humilde, simples, dia após dia. Dia após dia. E temos recebido de Deus realmente as nossas necessidades. E somos felizes. Não deixamos a mensagem da cruz ser anulada. Não deixamos. Sabe assim? E pessoas me procuram constantemente para perguntar. E eu falo, mas eu não amaldiçoo a vida daqueles que falaram mensagens que anularam a mensagem da cruz. Mas eu falo coisas para verdadeiramente as pessoas abrirem os olhos. Jesus é a luz que dissipa a treva. E nós que somos colocados lá com a função de pregar o evangelho, temos que levar essa luz para que os que estão em meio à escuridão possam ver. Possam ver. Simples assim. E seguindo lá, vamos para o versículo 18, e na minha Bíblia tem um subtítulo bem antes assim do 18 que fala a mensagem da cruz. Então nós não podemos anular a mensagem da cruz. Por quê? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Loucura para os que se perdem, por quê? Porque aqueles que não querem ouvir o evangelho da verdade, eles se perdem em meio ao evangelho da mentira, de prosperidade, de que tem que dar em troca, porque parece que Deus é um Deus de barganha. Não, olha, se você não me dá, eu não vou fazer um milagre. Tanto que hoje, você pode ver pouquíssimos milagres realizados dentro de igrejas. A gente vê lá um monte de testemunho falso. Mas a gente não vê milagres verdadeiros. Estou falando verdadeiros, gente. Verdadeiros. Um cego voltar a enxergar. Eu sei que tem um monte de gente que vai falar, não, mas eu conheço gente que voltou a enxergar. Mas desculpa, gente, são poucos os milagres. E quase nenhum hoje feitos em ministérios, em igrejas, em templos. Mas para nós que somos salvos, a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. Por que ela é o poder de Deus para os que são salvos? Salvos que Paulo fala aqui, são exatamente os como ele, que entenderam a mensagem da cruz, que entenderam a mensagem do evangelho. É claro que para Paulo foi muito mais fácil, porque ele ouviu do próprio Jesus muita coisa. Ele viu, né? Imagina, você vê de perto Jesus, ouvir dele tantas coisas. E é poder de Deus a mensagem da cruz. Por quê? Porque ela é inspiração para viver, porque quando olhamos para a mensagem da cruz, choramos pela dor que Jesus sentiu, choramos por sua morte e nos alegramos em sua ressurreição. E disso, passou da ressurreição, Jesus foi bem claro que nos deixou os apóstolos, os 12 mais Paulo, para dar sequência no evangelho da verdade. E ele nos deixou o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos desse discernimento e o Espírito Santo continuará pregando e falando e ensinando aquilo que Jesus começou. Então, para nós salvos pela luz que dissipa a treva,
É poder de Deus. O poder de Deus, ele não se manifesta dando nada em troca para você, não barganhando com você. O poder de Deus se manifesta na sua alimentação diária, no você poder pagar suas contas, mesmo que for com dificuldade, tá? Porque você tem que entender assim, o Evangelho fala lá, ó, no mundo teremos aflições, tribulações, e também fala assim que teremos perseguições. Então as tribulações e aflições, elas são diárias, elas são cotidianas. É na falta de dinheiro hoje para você pagar a tua conta em dia. É na falta do dinheiro para você pagar o teu aluguel em dia. É falta disso, falta daquilo, mas sem nós entendermos que é porque Deus castiga. Não, não é castigo, é a vida que segue, é o dia após dia. É o tribulações e aflições que acontecem sempre, mas quando você deixa Jesus entrar no barco, toda essa tempestade se acalma, tá lá. Tá na hora de você descer do barco e caminhar sobre as águas e ir até o encontro de Jesus, mas não fazer como Pedro, que um ventinho que bateu uma brisinha, uma conta sem pagar, já temeu e afundou. Não! Temos que ser homens e mulheres de muita fé e não de pouca fé, mas fé em Jesus Cristo e não fé no homem. Não fé no teólogo, no sábio, no pastor, no cara lá que se chama apóstolo, se autodenomina apóstolo, no bispo, ou seja lá quem que for. No homem lá que está lá. Ouça a palavra do Evangelho para que não se anule a cruz dele. Então, o poder de Deus que vem sobre nossas vidas é o amor de Jesus Cristo, é o amor de Deus o Pai, é o cuidado do Espírito Santo. E Paulo foi muito sábio em dizer isso lá para o povo, porque ele fala bem claro, né, que nós não podemos deixar que a palavra anule a mensagem da cruz. Não podemos. Porque como eu falei no começo, está lá na Bíblia também, a palavra mata. Pode matar. Ainda mais quando o homem se torna arrogante por se achar mais sábio que todo mundo. Por isso que aqui na palavra fala que o sábio não vale absolutamente nada, porque quem vale é a sabedoria de Deus. Então, meu irmão, hoje é o primeiro vídeo. Então não deixe a mensagem da cruz ser anulada na sua vida. Não deixe a doutrina humana deixar com que você esqueça da mensagem da cruz e pense só na prosperidade. E pense só no benefício próprio. E deixe de adorar homens. Busque a Deus, o Pai. Busque Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém? E é isso, gente. Eu quero agradecer muito a todos. Hoje foi o primeiro vídeo dessa série. Sábado tem o segundo vídeo da série. E aí, como eu falei, deixa o Espírito Santo me direcionar para saber quantos vídeos serão. A princípio eu constei 3, mas eu creio que vai ter um quarto vídeo. Mas acompanhe. Hoje o texto foi 1 Coríntios capítulo 1, versículos 17 e 18. E no sábado tem mais, tá bom? Espero que vocês possam compartilhar essa palavra. Os vídeos serão um pouco mais longos, mas eu tenho certeza que vão fazer você acordar e ver uma luz incrível que é Jesus Cristo. E não anular a mensagem da cruz. A sabedoria de Deus cala a sabedoria humana. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz e boa noite. Obrigado. Valeu. Tudo bem, eu sei que o meu Redentor